Meus amados, como nós sabemos, hoje é o dia, uma noite de ceia, onde nós nos assentamos à mesa do Senhor, amém? Para com Ele fazermos esse ato tão especial. E durante todo esse mês de agosto até aqui, Deus tem ministrado algo no meu coração para trazer à igreja. Então, eu quero que você esteja atento. Os diáconos que estão de plantão aí, se puder trazer as pessoas que estiverem lá fora, pedir encarecidamente que eles venham para dentro do templo, para nós ministrarmos essa palavra. Eu tenho dois temas para essa noite, 2 pontos que eu quero colocar aqui. Por que que essa palavra tem que ser dada antes da ceia? Porque vai dar tempo de alguém pedir perdão a Deus depois que eu ministrar a palavra, certo? Então eu posso, de repente, ferir alguém. Mas primeiramente eu quero que coloque ali na tela Zacarias capítulo 11, versículo 17. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. Pode ficar sentado, tranquilo, eu só quero que você fique atento. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira chicotada em mim, tá? Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Olha a consequência. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá ou ficará cego. Primeiramente, está falando comigo. Para você entender o grau de responsabilidade que está sobre mim. O grau de responsabilidade que está sobre os meus ombros, a seu respeito, igreja. Então eu quero que você entenda o que eu irei falar daqui para frente. Feche seus olhos. Senhor Deus, que o teu Espírito me conduza agora, em nome de Jesus. Amém. Eu não quero comentar mais aquilo ali, já está comentado. O outro texto que eu quero colocar aqui é Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, versículo 34. Diz assim: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Só esse versículo. Não cuideis, isso é Jesus dizendo, que vim trazer paz à terra. À terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então hoje eu estou afiado. O que eu vim trazer aqui é algo que Deus ministrou no meu coração para essa igreja.
Começou por mim, agora vamos lá. Nós temos aqui na nossa igreja, agora, repórteres, estão fazendo entrevistas, e um dos nossos repórteres foi fazer uma cobertura num evento muito grande que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, esse ano, chamado Rock in Rio. Um grande evento que houve aqui no Rio de Janeiro. E um dos nossos repórteres estava lá, para fazer uma cobertura, certo? Fazer algumas imagens, saber quem estava participando lá do festival. Então eu vou passar as imagens aqui. Eu espero que eu não encontre nenhum de vocês aqui nessa imagem. Posso passar? Espera aí, não posso agora não. Me autoriza a passar? Eu vou passar. Que eu vim trazer espada hoje. Várias pessoas aqui já profetizaram que Deus tem colocado uma espada na minha mão. E essa espada não é para ficar enferrujada, não. É para cortar lá e cá. Então eu vou colocar as imagens aqui. Pode colocar. Baixa a luz. Baixa bem a luz aí. Bota bem escuro. Essa é a imagem principal. Então, quem esteve lá vai lembrar dessa imagem. Quem esteve lá vai lembrar muito desta imagem colorida. Tá? Gravaram a imagem? Pode tirar. Ufa! Será que o pastor está sabendo de alguma coisa? De repente, né? Você ia lá ver lá. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios por causa de vós. Aquele que comete pecado envergonha o nome de Deus. Por que eu estou falando isso aqui, meus amados, e mostrei essa imagem? É porque pessoas desta casa estavam lá. E como é que a pessoa vai dizer que é um cristão seguidor de Cristo? Se eu estou num local que é profano, se Deus me separou, se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, eu tenho que ter uma mudança de vida. Eu não posso mais praticar, eu não posso mais cometer, eu não posso mais viver aquilo que eu vivia antes. Porque agora eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Não sou guiado mais pela minha carne. Mas quando eu saio da presença de Deus para participar das coisas que o mundo me oferece, eu estou blasfemando do nome de Deus. Eu estou envergonhando o nome de Deus, porque está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Por causa de pessoas
que dizem que o nada a ver não tem nada a ver. Que eu posso ouvir música secular, isso aí não tem problema. É porque o pastor da rua Rio de Janeiro é muito radical, ele é atrasado, ele é isso e aquilo, mas uma coisa é certa, meu querido. O caminho que eu estou direcionando a sua vida chega ao céu. O caminho que eu ensino a ser seguido aqui direciona você ao céu. Porque o inferno está pronto para qualquer momento. Então Deus me colocou aqui. E eu não quero ser esse pastor inútil. Que eu vejo e faço que não vejo. Não estou vendo. Que eu sei, mas faz de conta que eu não soube de nada. Não. Então estou hoje falando para a família de Deus. Nós somos uma família. Uma família. E nós estamos aqui para aprender a viver nos caminhos de Deus. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o que é ser guiado pelo Espírito de Deus? É quando nós fazemos a vontade de Deus. Quando nós somos direcionados por Ele. E não deixamos que a vontade da nossa carne prevaleça sobre nós. Mas a vontade de Deus, que é soberana, seja sobre a nossa vida. É isso que Deus está falando para nós. E aí diz aqui, Levítico capítulo 10, versículo 9, 10 e 11. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Dá um tempo aí. Meus amados, naquele tempo era para os sacerdotes, filhos de Arão. Só que agora todos nós somos sacerdotes. Sim ou não? Sim ou não? Então todos nós somos sacerdotes. E entramos diante de Deus com confiança. Mas é necessário que nós temos que fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Nós não podemos nos contaminar com as coisas do mundo e depois entrarmos na presença de Deus como se nada tivesse acontecendo. Ou você é frio, ou você é quente. Porque o morno será vomitado por Deus. Então há uma necessidade. Porque nós temos que fazer a diferença entre o santo e o profano. Então se eu estou no meio de pessoas que não cultuam a Deus, que não temem a Deus, eu estou profanando a lei de Deus. Eu estou profanando o templo de Deus, que sou eu.
Mas pastor, a igreja não tem nenhum festival de música, não traz ninguém do exterior para cantar aqui na igreja. Simples. Deus disse para Eva e Adão: olha, está vendo essa árvore que está aqui, ó? Do fruto dela vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Eva, depois de um bate-papo com a serpente, ela foi e pegou do fruto e comeu. E alguém ainda diz assim: mas por que que Deus não interviu? Por que que Deus deixou Eva fazer aquilo? Primeira coisa, Ele avisou. Segundo, Ele te deu livre arbítrio para você escolher entre o bem e o mal. Deus disse, lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo acho que 16, 17, se eu não estou enganado, diz o seguinte, coloca aí para mim, 16, 17. Capítulo 2, Gênesis 2. É isso mesmo, 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 3. Coloca o 2 primeiro para me ver. E disse a mulher à serpente, isso já é outro papo, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, isso Eva falando para a serpente, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aí eu te pergunto, eles fizeram sabendo ou não? Fizeram sabendo das consequências que iria acontecer. Então, se eu saio da minha casa para ir para uma balada, para ir para onde quer que seja, que ao contrário daquilo que é de Deus, eu estou profanando ao meu Deus. Eu estou colocando o meu Deus ao ridículo. Eu estou envergonhando o meu Deus. Então nós temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com isso. Continua Levítico 10, 9, 10 e 11. Agora é o 10. É o 11, coloca o 11. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Primeiro ele diz, lá no 10, olha só. Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E aí, 11, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. A palavra de Deus, amados. Nós temos que ensinar os nossos filhos. E eu estou ministrando sobre esta igreja, como ela deve andar, para chegar ao céu. Amém? Amém? Malaquias capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Então aqueles que temem ao Senhor
falam cada um com o seu companheiro. Olha só, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro. E o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Próximo. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há uma diferença, meu amado. Tem que haver uma diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. As atitudes são diferentes. As suas maneiras, os seus hábitos são diferentes. Então, mais uma vez, Deus nos orienta. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Aquele que causa impiedade. Entre o que serve a Deus e o que não o serve. Há uma diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Essa igreja tem um referencial. Jesus. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós temos que imitar Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo. E não uma mente humana que manda o nosso corpo fazer o que quer. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Guiados pelo Espírito de Deus. Então é necessário, igreja, que nós possamos estar atentos quanto a isto. Nós temos que estar atentos. O que me faz me separar de Deus? O que me leva a me distanciar de Deus? Eu tenho que fazer diferença aonde eu habito. Seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser diferentes, não indiferentes. Por quê? Porque aquele que quer ser santo demais, não fala com ninguém, coloca uma cúpula sobre ele, mas não é assim que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que nós devemos estar de bem com todos, mas temos que fazer a diferença de quem realmente nós somos, a quem nós servimos, a quem nós servimos. Porque há uma situação aqui muito determinante, que quando acontece alguma coisa, algum tipo de situação adversa, a pessoa logo classifica a seguinte coisa: é da igreja do pastor Marcos. É da igreja do pastor Marcos. Certo? Eu não estou nem sabendo o que está acontecendo, mas meu nome já rolou na parada. Então, é necessário que você não pense em mim. Pense em Deus. Eu estou falando para todos nós. Aqui eu tenho esposa, filhas, netos, genros, estão todos aqui.
mas todos nós somos iguais diante do Senhor. E essa palavra é para todo mundo, para mim e para você. Todos nós temos que estar diante do Senhor de uma maneira diferenciada. Amém? Agora eu quero trazer um outro ponto aqui. Que esse é diferente, mas vai mexer com você também. Hoje eu vou falar sobre política aqui. Tá? Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Amados, tudo que eu vou falar aqui, eu quero colocar à luz dessa palavra. Amém? Tudo que eu tenho falado aqui está dentro dessa palavra. Tudo que eu falo e vou falar. Nós temos um lema no nosso país agora, chamado Deus, Pátria, Família e Liberdade. E eu estava olhando aqui, orando a Deus, e Deus ministrou algo no meu coração sobre essas questões. A Bíblia diz que meu povo perece por falta de conhecimento. E quando nós não queremos conhecer algo, nós deixamos de lado. E quando vêm as consequências, nós queremos culpar alguém. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui é sobre Deus. Por que está sendo defendido o nome de Deus hoje no nosso país com tanta ênfase? Eu te pergunto, o nome de Deus dentro do Brasil, você já ouviu como está sendo ouvido agora? Seja sincero, eu creio que não. Eu tenho 90 anos, mas nunca ouvi isso. Então eu quero te mostrar uma coisa. Em Êxodo capítulo 20, versículo 2, 3 e 4, eu vou mostrar para você. Diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo, coloca ali o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. A nossa nação está proclamando o nome do Deus eterno, do Criador de todas as coisas. De todas as coisas. Mas, pastor, você está idealizando alguma coisa aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, igreja. Eu não vou falar nome de ninguém. Não vou fazer referência a nome de ninguém. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu vou falar algumas coisas e você irá analisar. Alguém um dia disse a seguinte coisa: eu não vim para os justos, mas sim para os pecadores. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ele disse. Ele disse também: eu sou o pão que desceu do céu. Você sabe de quem eu estou falando? Não preciso dizer o nome. Você sabe de quem eu estou falando? Se você sabe, levanta a sua mão. Então, uma grande maioria sabe de quem eu estou falando. Eu disse o nome de alguém aqui? Não é preciso. Porque eu sei que você sabe de quem eu estou falando. Então, não é preciso eu falar nomes aqui. Então, a primeira coisa, por que nós proclamamos Deus na nossa nação? Porque Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra. É Ele que permite você estar de pé. É Ele que permite que eu esteja aqui agora falando. É Ele que permite você estar sentado aí nesse banco, me ouvindo agora. É Ele, o único Deus, Criador de todas as coisas, o único que deve ser adorado nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém? Segunda coisa, pátria. O que é pátria? Nós denominamos pelo local aonde nós nascemos, o país que nós nascemos. Salmo 122, versículo 6. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Tem muita gente que está dizendo o seguinte: eu vou me embora do Brasil. Esse país está uma porcaria. Esse país está isso, está aquilo. Mas os judeus diziam o seguinte, o salmista ali diz: orai pela paz de Jerusalém. Jerusalém, que era a sua terra. Israel é o seu país. E aí ele diz: prosperarão aqueles que te amam. Meu irmão, se você ama a sua pátria, você é próspero. Deus vai fazer você prosperar. Como é que você vai, vamos dizer que você compra um terreno e você amaldiçoa aquele terreno e quer que ele dê fruto bom? Você não vai conseguir nunca. Você não vai conseguir nunca. Já pensou o Moni chegar na frente da loja dele, lá na Rio Decor, e dizer assim: eu te amaldiçoo, loja. Você acha que vai entrar alguém? Mas não vai entrar mesmo. Porque ali há uma maldição lançada pelo próprio dono. Então a Bíblia diz o seguinte: primeiro você ora pela paz. E quando eu oro pela paz do meu país, do meu estado, do meu bairro, do meu município, eu estou prosperando porque eu amo ele. Então, igreja, nós temos que amar a nossa pátria. Nós temos que amar o nosso Brasil. Nós temos que amar, porque senão você não prospera. Como é que você quer que uma coisa amaldiçoada venha prosperar na sua vida? Não tem como. Então a Bíblia nos ensina que nós temos que orar pela paz do nosso país, porque quando nós oramos, nós prosperaremos, porque nós amamos. Amamos. Então ame essa pátria que você nasceu. Ame. O Moni, ele é descendente de quem mesmo? Libanês.
Mas vai falar do Líbano para ele. Vai falar contra o Líbano para ele. Ele vai te dar um muque aí. Por quê? Independente que ele tenha nascido aqui, mas os seus pais, os seus avós são de lá. Então, por obrigação, ele tem que amar da onde está a sua origem. Ele ama o Brasil porque aqui é onde ele está estabilizado e onde ele nasceu. Então, essa é a sua pátria. Então, meu querido, não amaldiçoe a sua pátria. Ame que você prospera. Ame, porque você vai prosperar. Até meia-noite é dia. Terceiro, família. Deus, pátria, família. Gênesis capítulo 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu só quero esse pedaço de baixo. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus disse para Abraão: Abraão, eu estou te separando para fazer uma nação só para mim. Mas através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Sabe por quê, meu amado? Porque quem constituiu a família foi Deus. Independente de raça, tribo ou nação, a partir do momento que há uma família, essa família está sendo abençoada por Deus. Por que o diabo quer destruir? Por que o diabo quer destruir? Porque ele sabe que a família é a base de tudo na terra. A família é a base de tudo nessa terra. E o diabo tenta destruir a sua família. Separar o esposo da esposa. Os filhos ficam totalmente desnorteados. Mas o Senhor diz: benditas serão todas as famílias da terra através de ti. Então, meus amados, Deus está colocando hoje uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Aqui nós temos vários adolescentes que estão sentados aqui. O que será de vocês sem uma família? O que será da próxima geração se o Edvander, o Breno, o Pedro, Ana Carolina não formarem uma família? O que será? Será uma sociedade sem vida. Porque Deus está levantando vocês para formarem famílias lá no futuro. Deus está levantando vocês para formarem famílias lá no futuro. E Deus está dizendo assim: olha, através de Abraão, eu dei uma ordem para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Abraão já morreu. Jacó já morreu, Isaac já morreu, Moisés já morreu, mas tem eu e você, para que nós venhamos perpetuar esse mandamento de Deus, que através de nós, as famílias serão abençoadas. Abençoadas. Amém? Está tudo dentro da Bíblia aqui. Deus, pátria, família e liberdade. A quarta coisa, para me encerrar. Romanos, quando nós falamos de liberdade, você já conhece, sabe o que é liberdade.
Romanos capítulo 8, versículo 15. Olha só. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Só a parte de cima. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Escravidão. O que muitos querem que aconteça? Que o povo seja escravo das ideologias, dos seus ideais, mas Deus diz assim: vocês não receberam o espírito de escravidão, vocês são livres. Se está dizendo isso aqui é porque, se está sendo pregado liberdade no nosso país, é porque está dentro da palavra de Deus, meu querido. E eu vou te mostrar mais outra vez aqui. Lá nós já lemos, mas passou batido, porque era necessário. Êxodo 20, versículo 2. Ele diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O que os israelitas se tornaram lá no Egito? Escravos. Escravos. Estavam na casa da servidão, quer dizer, servindo aos faraós do Egito. E Deus disse assim: eu sou o teu Deus que te tirei da terra, da casa de servidão. Meus amados, qual é o escravo que quer ser escravo? Nenhum deles. Então Deus está nos tirando dessa escravidão, dessas ideologias malignas. Mas eu vou falar mais uma coisa aqui. Isso aqui é para encerrar. Tem 3 coisas que eu quero colocar aqui. Entenderam a liberdade? Aí o que acontece? As pessoas querem colocar dentro do nosso coração, na nossa vida, coisas que Deus abomina. Então, eu quero colocar aqui, Levítico capítulo 18, versículo 20 e 22. Diz assim: nem te deitarás com a mulher de teu próximo. Peraí. Coloca aí o 22 para mim. É isso aí. Com o varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Isso é a palavra de Deus, meu filho. Com o varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é diante de Deus. Diante de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Continua. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Próximo. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, às suas escolhas, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Estão entendendo, né? E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade,
uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Está mais do que explicado isso aí. Não vou nem entrar em detalhes. Agora eu vou falar sobre outro assunto. Salmo 139, versículo 13. Depois eu vou falar o que é. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me, ou teceste, no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso. Olha, prestem bem atenção nessa palavra. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido ou tecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, sem forma, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Meus amados, eu estou falando aqui daquela pessoa que tira um bebê de dentro do seu ventre através de um ato chamado aborto. O que eu quero colocar aqui é o seguinte: quando uma criança está sendo formada no ventre de uma mãe, de uma mulher, os olhos de Deus estão contemplando todos os detalhes. Deus está acompanhando o que está sendo gerado no teu ventre, mulher. Deus está acompanhando. Qual é o direito que nós temos de tirar uma vida que Deus está permitindo ser concebido no ventre de uma mãe? A coisa é tão importante que a palavra de Deus diz que desde o primeiro momento Deus está acompanhando a formação do teu filho no teu ventre. E ele diz: eu estou acompanhando de tal forma que eu estou escrevendo no meu livro tudo o que acontece com ele. Osso por osso, músculo por músculo, nervo por nervo, cérebro, fígado, rins, tudo que pertence ao corpo humano está lá colocado por Deus no seu livro. Aí vem alguém e arranca aquela vida que está ali e joga no lixo como se não fosse nada. É isso que está sendo defendido na nossa nação. A preservação da vida, desde o momento que é gerado. Porque a palavra do Senhor lá nesse salmo diz que antes de você, antes da criança ser gerada, ele já sabia. É um crime hediondo. É um crime hediondo. Então isso nós temos que orar para que Deus venha dar entendimento a esse povo.
E a última coisa, agora é a última mesmo. Essa aqui, essa versão aqui, eu quero que você coloque da King James atualizada, por favor. Drogas. Tem gente que está querendo a descriminalização das drogas, liberação das drogas. Se sem liberar já está do jeito que está, imagine se tiver. Primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Caramba, ainda não. Peraí. Nesse, meu Deus do céu, me perdi. Não é, tira esse versículo aí. Eu anotei a parte errada aqui. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui, que está na outra anotação. Anotei errado. 1 Coríntios. É 1 Coríntios que você colocou ali mesmo? Seis, 9. Vê o versículo 10. Ah, é isso aí. Quase que você me confundiu. Olha, estou falando sobre drogas, não é isso? Diz assim, nem os ladrões, nem os avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas. E agora? Está aqui, ó. Está na palavra de Deus. Viciados. Ali, ó. Nem os avarentos, nem os viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Então, por que querem liberar as drogas? Porque fica mais fácil do ser humano ir para o inferno. Fica mais fácil do ser humano ir para o inferno. Entendeu? Então, a Bíblia nos diz que os viciados em álcool e outras drogas não herdarão o reino dos céus. Então, essa prática que está sendo colocada no país está certo ou está errado? De dizer que não é para liberar as drogas, não é para ser descriminalizado. Tem que ser proibido. Tem que ser proibido. Agora eu te pergunto, falei o nome de alguém aqui? Mas vocês entenderam a mensagem. Se coloque de pé, por favor. Senhor, que a tua misericórdia e graça seja com as nossas vidas. Nós não estamos lutando contra homens, mas contra principados e potestades. O Senhor é testemunha que eu não falei nome de homem aqui, de ninguém, mas os demônios são aqueles que fazem tudo isto. E que o Senhor venha guardar o teu povo nessa terra. Que o Senhor venha guardar o nosso país de todas essas aberrações, de todas essas consequências que queiram se colocar na nossa vida, na nossa família. Abre o entendimento daqueles que ainda estão cegos.
Abre o entendimento, Senhor, das pessoas que ainda estão cegas, para que eles possam ver a verdade, para que eles possam ver a verdade, em nome de Jesus. Amém.